a reunião conjunta hoje, tá? Do Conselho Administrativo Fiscal do Instituto Pauliprev. Antes de fazer a leitura da pauta, vou justificar a ausência da conselheira Silene. Ela precisou fazer uma visita para a filha, está com algum problema, e ela foi visitar a filha, então por isso ela está ausente, então ela me justificou. Na pauta de hoje, a aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 7 de outubro deste ano. O item 2 é a apresentação do cálculo do impacto financeiro dos PCCVs no Pauliprev. Essa apresentação vai ser feita pelo Conselho Fiscal. Até por isso, eles pediram a reunião conjunta de hoje, para que pudessem fazer essa apresentação para nós, para quem estivesse aqui, claro. Terceiro item é deliberação sobre a participação no 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que acontecerá de 6 a 8 de novembro em Belém do Pará. Como já houve uma discussão prévia pelo WhatsApp e não se chegou a um consenso, achou-se por bem, por sugestão de alguns conselheiros, trazer para a reunião, tá? O item 4, deliberação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de assessoria contábil pelo prazo inicial de 6 meses, conforme solicitação e justificativa do setor de contabilidade do Pauliprev. O item 5, informações sobre o prazo final de certificação do CPA 10. Então, vamos para o primeiro item da pauta, que é a aprovação da ata do dia 7, que foi encaminhada por e-mail e pelo WhatsApp para todos, para que pudessem fazer as ressalvas e a leitura. Ainda assim, alguém tem mais alguma coisa para colocar sobre a ata? Eu passei a ata, né? Esqueci de colocar o valor do contrato do quanto, né? Aí a Nara me avisou, aí o Edson também passou 2 correçõezinhas, então o que está assinado está correto. Tá, joia. Mais alguém? Quer colocar mais alguma coisa? Então a ata está aprovada? Sim. Agrair, Nara, Paulo, Edson, Então a ata do dia 7 aprovada, tá? O item 2, então, vamos passar para a apresentação do cálculo do impacto financeiro dos PCCVs no Pauliprev. Qual que é a senha do Wi-Fi? Você sabe a senha desse aqui? A senha? É assim, eu estou usando o Wi-Fi da câmera, né? A senha do Wi-Fi? Qual que é? 1010 é de quem? É isso? Quem chamou o filho querido? Deixa pra lá. Por favor, alterar a senha amanhã, porque você acabou de dar a senha gravando. Amanhã já é outra. É brincadeira, gente. Não, de certa forma é verdade. É. E já se deu o controle. Você quer falar contra o quê? Controle. Bom, boa noite. É o seguinte, nós já tínhamos discutido algumas providências que o fiscal iria começar a tomar para que a gente começasse a tentar resolver alguns problemas que vêm se arrastando há anos dentro do Instituto. Então, hoje a situação do Instituto está bem tranquila para a gente. Tanto é que a gente faz esse levantamento mensal das contas e a gente vê que está tudo caminhando, entendeu? A gente não tem problemas mais com processos de empenho, a carteira de investimentos a cada dia é uma vitória dos meninos. Então, assim, o que a gente tem? São problemas pontuais que estão se arrastando ao longo dos anos e a questão do PCCV. Então, assim,
nós, o nosso papel como conselheiro é garantir que a parte contábil, vamos dizer, do Instituto esteja correta. Então, o Instituto funciona, o Instituto serve para quê? Para pagar aposentadorias e pensões. Nós, como conselheiros, temos, acima de tudo, e dentro desta função que a gente ocupa agora, garantir que todos tenham esse direito, independente da função, independente do que é direito meu, não é direito do outro. O que a gente quer fazer? Que o Instituto funcione de uma maneira que todos tenham ao longo do tempo, entendeu? É um apontamento que a gente vem fazendo há tempos, porque o Instituto, o primordial dele é que ele tem um cálculo atuarial, que é o que vai resguardar o Instituto de fazer esse pagamento no futuro. E a gente sabe que esse cálculo já apontou um valor deficitário. A gente sabe que são inúmeros os problemas que estão vinculados a esse déficit. Então, a gente sentou e foi discutindo vários pontos. A Nívia fez um documento muito legal aqui que eu vou passar com vocês. E a gente pediu esse levantamento para o Pauliprev da questão do PCCV, que foi um dos fatores, vamos dizer assim, que altera também a questão do déficit. Então, a gente elencou, antes de eu entrar nele, a gente fez um documento e protocolamos no Ministério Público, no Tribunal de Contas, para o senhor prefeito e na Câmara. O da Câmara está indo amanhã, porque eu dei uma segurada, porque esse documento, eu acho assim, é um documento que eles fizeram na maior boa vontade, são valores aproximados, entendeu? Mas eu tenho que saber mais ou menos, e eu tenho que conseguir mostrar para a gente tem que conseguir mostrar para as autoridades que a cada mês o quanto isso influencia. Então, por exemplo, o primeiro item é a dívida previdenciária. Vamos lembrar, lá atrás, no governo do senhor Edson Moura Júnior, houve um calote da parte patronal. Em seguida, foi feito um acordo de parcelamento, cujo governo do senhor Pavan deu calote na parcela. Então, essa dívida vem caminhando com juros e correção, e esse valor, vocês já sabem, ó, o último levantamento que nós fizemos e colocamos no nosso relatório estava em 66 milhões. Então, a Nívia fez um levantamento, só para vocês saberem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 protocolos cobrando essa dívida. Nós temos. Então, existe já em andamento uma discussão com o André, mas a gente quer fazer mais, a gente quer ajudá-lo, e eu acho que a gente vai conseguir isso se a gente mobilizar as pessoas, os órgãos, e vamos conseguir resolver. Então, esse é o item 1. Esqueci também que houve um apoio também do Dixon, né? 60 parcelas. Ah, mas esse nem foi... Não foi assim. Não foi para frente. Então, a primeira parcela você pagou. Não. Nenhuma parcela? Não. Não teve registro no Não Cade foi nem Prévio. Era registrado. 941 mil Não reais. foi nem registrado. Não. Posso fazer um parênteses? O acordo vigente, que é o Cade Prévio 530 de 2015, a gente fez um levantamento com a Cleide da Tesouraria, vai pagar a última parcela em julho do ano que vem. Então faltam 10 parcelas. Então, eu acho até que fica mais fácil a gente absorver aquela ideia do André, tá acabando um, a gente já emenda o outro e já tenta resolver isso. Até porque é um tópico que enrosca com a gente na questão do CRP, entendeu? Então, se a gente, que até está elencado aqui, enfim, fundos e líquidos, a gente colocou a questão dos fundos para que fique bem claro para a Justiça o que o Instituto está fazendo, entendeu? Os resgates, o que está conseguindo rever de volta. O CRP judicializado, que é uma coisa que eu fico muito desconfortável, eu acho que todo mundo, porque ele não reflete, nós estamos com um certificado que não reflete a situação do Instituto. Então, a gente também está falando isso. E a questão do déficit. Nós colocamos o quê? 1.800.000. Por quê? É o valor que tem agora. Não passou reforma. Hoje a gente está trabalhando com Foi o que a Glória apresentou. foi o que é o documento que a gente tem, via de regra. Então, mas pode acontecer isso. Enquanto não acontece, a gente vai bater em cima desse valor.
Caso alguma coisa mude, a gente muda a cobrança também. Um levantamento muito interessante, naquela apresentação que o atuário fez, não sei se vocês se lembram, ele disse que para cada aposentado nós tínhamos que ter aproximadamente 4. Só para vocês... 4 ponto alguma coisa, né? É 3,72 e a gente arredondou para 4. Só para vocês terem ideia, a Nívia fez um levantamento, de janeiro a agosto de 2019, nós tivemos 98 exonerações e apenas 8 nomeações, 8 contratados. Por conta de mandado de judicial, gente. Que já é aquele problema. Então, começa aí já. Uma das questões para o Instituto funcionar é que para cada que você tem aposentado, você tem que ter uma compensação de gente trabalhando, o que não está acontecendo há anos. Mas olhem a questão de 8 meses, a diferença, entendeu? 98 para 8. As glosas, nós citamos todas as glosas, porque independente da formação da comissão, do empenho do André, isso tem que ser resolvido, entendeu? Tem que ser resolvido porque a gente sabe, a gente está aqui, mas as pessoas, elas não sabem ao certo onde que começou o erro, quem fez a lei, quem começou a conceder errado, e acaba que vindo uma bola de neve e sobra pro Pauliprev, pro conselheiro, pro André que chegou agora. Então, assim, eu costumo falar, porque eu lembro bem de cabeça, começou a pagar isso errado. Eu sei muito bem quando começou, a gente tem questionamentos, eu tenho protocolos antiguíssimos de questões que nós éramos contra o pagamento, média de hora, o que fosse. Só que, infelizmente, essa situação veio à tona agora, e está prejudicando todo mundo agora. Então, a gente colocou essa questão também da urgência de se acertar essa lei. Sobre esse caso, se chegaram a citar esses protocolos mais antigos, a numeração deles? Não, isso daí era essa questão, porque assim, a gente fez, eu fiz, o Edu tem, a gente fazia em conjunto, eu tenho todo esse levantamento, que eram protocolos que a gente fazia junto à prefeitura, junto ao instituto. Mas, o que eu fiz? Eu imprimi do Tribunal de Contas um caso de glosa de hora extra, um caso de guarda, um caso de 2011, com as próprias explicações do tribunal, onde ele cita o que está errado, por que está glosando. Inclusive, ela consegue visualizar o tanto de pessoas, porque, por exemplo, eu peguei uma glosa gigante de hora extra, uma glosa gigante de... Embasamento. Então, eu acho, e caso a caso, a gente colocou com o próprio apontamento do tribunal. E aí, essa questão da aplicação do PCCV, o que a gente conversou com os meninos? Hoje, o que a gente tem? A gente tem o pessoal, várias circunstâncias. Nós temos um pessoal que já estava aposentado, que tem direito à paridade e que não estão recebendo. Um pessoal que aposentou após o PCCV e que já veio para o Pauliprev com um salário novo. Um pessoal que está afastado depois do plano e que também o Instituto está pagando. Então, o que ele fez? Ele fez um levantamento do pessoal que tem paridade, fez um levantamento de quem teve alteração de salário depois da implantação do PCCV e a questão dos afastados. Então, eu não vou entrar muito no mérito da metodologia, eu quero que vocês observem em valores. O que tem que chamar a atenção da gente é o valor e que a gente tem que tomar providência em relação a isso, tá? Alexandre, deixa eu fazer um parênteses, mas, assim, o número dessas 3 situações você teria para passar para a gente? É um número aproximado. Sim, não, estou falando de pessoas, por exemplo. Até então, a gente tinha aquele primeiro estudo que falava que era mais ou menos 600, não vou lembrar agora de cabeça, aposentados que tinham direito à paridade. Eu entendo quando você fala que não vai entrar na questão da metodologia aqui, mas se depois a gente puder discutir isso, devido ao histórico que a gente já teve, de ter feito a comissão, de ter tido alguns problemas lá atrás, eu acho importante sim a gente saber essa metodologia de cálculo. Não, ele colocou aqui, 3 estudos é o que eu falei, anteriores. não fui eu que fiz o cálculo, por isso que eu não vou entrar na metodologia. Ele fez um levantamento, por exemplo, aqui, a aplicação do PCCV para os aposentados com direito à paridade. Então, foi feito um levantamento.
Pode ter uma variação de 1, 2? Sim, vai ter sempre. Vai ter sempre. Base de dados, 679 aposentados com direito à paridade. Ou seja, entraram na folha antes. Aplicação do PCCV com direito à paridade, valores já pagos. E o auxílio doença. Então, são os 3 casos. Quem tem direito à paridade, quem aposentou depois do plano e os afastados. Aqui, ele observou que para cada aposentado, o provento total de aposentadoria inicial e a evolução desse valor ao longo do tempo. Ele fez o segregamento de segregou algumas verbas, entendeu? Atualizou os valores. Veja bem, em qualquer situação, depois, que é o que eu estou falando, é um valor aproximado, porque cada salário tem a sua particularidade, tá? Então, aqui ele colocou, enfim, as funções, aqui ele colocou para mim por cargo, entendeu? Quantos por cargo, a variação de salário. Esse daqui depois eu até encaminho para vocês, tá? Eu não mandei Eu já antes. ia te perguntar se o documento que você protocolou para todo mundo, tribunal, instituto, prefeitura, se você pode disponibilizar Os números. para o documento para o Conselho Administrativo ter Ah, tá. ciência Não, do que esse vocês... Tá aqui, ó. Depois eu vou até passar os números de protocolos, tá? Mas o documento que vocês formularam, você Tá pode? aqui, claro. Tá, obrigada. Só para a gente ler, para saber o que foi que Tá. vocês colocaram mesmo na íntegra. Eu pelo menos tenho interesse em saber o que vocês... Então, por exemplo, hoje, primeiro cálculo, se eu começasse a pagar mensalmente esses aposentados com direito à paridade, o Instituto desembolsaria um valor de R$ 157.400 por mês. Não está computado aqui o valor retroativo, tá? Isso, não, a partir de hoje eu vou implantar para quem tem paridade. Vai aumentar para Aquele mim. 679. Isso. Tá. Retroativo. Se nós tivéssemos que pagar hoje Desde o valor retroativo. Que data vocês estão considerando? julho de 18. Julho até setembro, meados de setembro. Eu acho até que ele se baseou em agosto, não foi, André? 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio. Esses daqui são os que aposentaram após o plano, então já trouxeram seus salários novos. Então a gente já está pagando um valor novo de folha. Até hoje nós já pagamos quanto? 202 mil dos que aposentaram depois Depois de já tá da implantação. A diferença, os servidores afastados de agosto, que tem por direito o recebimento do salário pelo Instituto, a diferença entre o salário novo e o salário anterior já soma 1 milhão. Só com afastado. Mensal. Então, o Pauliprev já desembolsou 1.280.000 de auxílio doença. Nós temos que pagar um valor retroativo de 2.440.000, fora todo o impacto mensal que a gente já está sofrendo. Então, eu acho que mostrando em valores, eu acho que fica mais fácil para a gente entender a gravidade disso tudo. A questão não é, eu não estou aqui para discutir o que é certo, o que é errado. Eu estou dizendo que para nós pagarmos tem que ter uma fonte de custeio e não tem. Não teve. Não teve e continua não tendo. Continua não tendo, e isso é um rombo que só aumenta. Então, mais assim, a gente vai utilizar, é claro, esses dados, porque eu acho que alguém vai, se for manter isso, eu acho que vai ter que repassar esse dinheiro pra gente. Você acha? Não, Com certeza. não é? Agora vamos ser francos. Tem dinheiro para passar? Tipo, eu acho assim, a gente tem que pensar e pesar, entendeu? Porque a gente acha que nunca vai ficar sem salário. Eu tenho medo de ficar sem salário, entendeu? No passado, nosso salário atrasou, eu não sei se vocês lembram. Então, a coisa não é como antes. Tem essa questão de divisão de royalties, que está
chegando aqui. Só uma tributária. Então, a hora que estourar, é assim, vai estourar e vai estourar para todo mundo. Tá para estourar já o negócio aqui em Paulinha de desapropriação, pedindo o bloqueio das contas, pelo que eu entendi, né? E quem recebeu o dinheiro para voltar, um dos pedidos é de voltar dinheiro para o Instituto, por causa da dívida do patronato. Se fizer isso daí, nos últimos 5 anos, foi desapropriado algumas terras e paga os anos seguidos. Além de ser meio, também, eles alegam uma palavra estranha, uma coisa assim, e pediram para bloquear os bens de quem recebeu esse dinheiro para devolver para a prefeitura agora para entendi. socorrer o Instituto Então, na e verdade, não ser mais do que da educação. o nosso papel aqui do fiscal é assim. Nós não estamos entrando no mérito do que tem que pagar, do que não tem que pagar. Legal. Para eu pagar, eu tenho que ter dinheiro. A gente está trabalhando com essa balança, entendeu? Então, é nessa linha que a gente vai seguir, com valores, e eu achei muito legal esse relatório, porque a gente consegue visualizar o jeito que em um ano, como que eu posso dizer, o tanto em milhões já, entendeu? O impacto. O tamanho do impacto. Então, nós vamos esperar, eu espero que agora a gente consiga começar a conversar. Mas é importante que os funcionários comecem a se conscientizar, entendeu? O Instituto de Previdência, eu coloco muito em xeque a maneira que muitos foram criados no passado, porque eu acho que foi criada uma ilusão, que a gente não deve se apegar a essa ilusão, entendeu? Que contribuindo 11% ao mês, eu não ia ter teto, eu ia contribuir pouco e ia aposentar com salarião. Não tem como, a gente tem que acordar para a realidade do país, a realidade econômica, a realidade que hoje não se ganha milhões em carteira de investimentos. A gente estava até discutindo, estava conversando com a Grair sobre, vamos abrir para fazer empréstimo, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito sério. Vamos fazer o arroz com feijão, né, gente? Vamos fazer o correto. Agora os meninos estão recuperando. Vamos tentar botar isso no eixo. Mas é importante que a gente saia da nossa zona de conforto como funcionário, fale, o que eu tenho que fazer para funcionar para todo mundo? Para funcionar para mim quando eu tiver idoso? Porque eu ter dinheiro agora, eu ficar sem dinheiro agora é uma coisa, mas eu ficar sem dinheiro quando eu tiver com 70 anos... Ou eu me importo agora, mas eu estou pouco me importando para o Douglas, que começou a chegar agora e daqui 30 anos ele não vai ter. É isso que a gente tem que começar a cavar. Porque eu acho que a partir do momento que todo mundo olhar isso como uma poupançona nossa, tá bom, o que a gente tem que fazer para dar certo? Vamos mudar alguma coisa? Vamos abrir mão de alguma coisa? Vamos tentar mudar o jeito? Vamos tentar pelo menos entender o funcionamento das coisas? Eu acho que a gente começa a caminhar, entendeu? Então, não é nada... O que a gente vai bater é isso, a gente vai de uma colocação aqui. Eu acho que o funcionário, por exemplo, tem menos culpa em tudo isso. Mas nós precisamos elaborar uma cartilha, porque ficar em reunião e lá no site da Poliprev não adianta. O que nós temos que fazer, elaborar uma cartilha para a explicação, porque se você quer que todos entendamos do mesmo jeito, todo mundo entende da mesma forma, para que todo mundo ceda um pouquinho, nós temos que passar para eles que eles têm que colaborar também. Mas se a gente não informar isso, setor por setor, com uma cartilha, fazer uma cartilha bem feitinha, explicando sempre tudo isso e sempre cobrando isso, sempre cutucando os funcionários para que eles entendam isso. Porque se falar uma vez, vão brigar com a gente. Não, falar duas vezes, vão começar a entender. Nós, como conselheiros, eu, por exemplo, como fiscal, eu posso dizer o seguinte, que para eu te pagar, eu tenho que receber. Mas é muito difícil você conseguir colocar para uma pessoa que não tem cálculo matemático, que vai garantir um salário para ela de 100%, ela pagando 11% ao mês. Não, mas tem que entender isso. Entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa, antes do Edu fazer a colocação, eu ia falando, eu deixei ele falar. Quem me conhece sabe que eu estou sempre nas batalhas. Todo ano, quando chega a data base, eu posso não participar de uma assembleia do sindicato o ano inteiro, mas chegou a assembleia da data base, eu estou lá, para garantir
o direito de reajuste do servidor, para garantir que os direitos do servidor sejam reconhecidos, e eu me coloco na linha de frente, eu me coloco à disposição para fazer parte de comissão, eu vou em reunião, mas eu estou falando agora de mim. Em nenhum momento que eu me coloco lá, nessa situação de defender o direito do servidor, passa pela cabeça de nenhum de nós que estamos lá numa assembleia de database, que nós temos que, antes de erguer a mão para deliberar se a gente vai pedir X ou Y, o que vai acontecer aqui na Pauliprev. Isso não tem essa conscientização. Eu estou falando por mim. Hoje eu tenho uma visão diferente porque eu estou do lado de cá. Eu faço parte da direção do vamos pôr o Instituto para caminhar. Então, quando alguém fala do Instituto, ou quando alguém reclama, eu tomo para mim, está falando de mim, porque eu faço parte daquilo. E eu tento defender, porque é me defendendo, porque eu sei do nosso trabalho, desse conjunto de trabalho que é feito. Mas as pessoas do lado de lá não têm essa consciência. Então, é muito... não é que é muito fácil, mas é muito comum, corriqueiro, você chegar lá e falar, não, o prefeito da vez não quer dar o aumento que é de direito, não quer mexer nisso, não quer mexer naquilo, mas nunca se começa uma discussão pensando, peraí, nós temos direito, porque a inflação, a reposição de inflação é tantos %, o nosso auxílio transporte não muda faz 59 milhões de anos, nós estamos lá na época da pedra ainda e andando com o carrinho dos Flintstones, porque com o dinheiro que a gente recebe não põe combustível, sabe? Só que antes disso tudo, a gente precisa fazer talvez um trabalho junto com o sindicato, talvez a cartilha ajude, mas começar de pouquinho e plantando essa sementinha da conscientização do futuro para o servidor. Porque nós todos, me coloco como nós, enquanto servidor, nos colocamos sempre na posição de nos defender e de querer, sempre queremos. Eu quero que incorpore isso, eu quero que dê aquilo, eu quero. É claro que eu quero, vou continuar querendo, desculpa. Mas hoje com um pouco mais de consciência o meu querer. E é essa consciência que falta, sabe? Porque é fácil a gente falar que quer sem a gente saber o que vai acontecer. Exatamente pelo que você falou. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição laborativa. Mas e lá na frente? E quando uma doença nos acometer e nós não tivermos essa mesma condição? O que vai ser de nós, né? Vai ter dinheiro para pagar? Vai ter dinheiro para na velhice eu ficar lá encostadinha, né? E a gente não tem. Então, talvez a ideia do IDU seja uma boa ideia de começo, mas eu acho que é um trabalho bem difícil de conscientizar. Basta você olhar as críticas que a gente recebe, e não estou reclamando das críticas, porque eu acho que as críticas vêm para a gente crescer e se aprimorar. Mas basta você ver e falar, a Pauliprev sempre tirou da gente, sempre tira da gente. Aí você vem com essas contas e você fala assim, como que a Pauliprev sempre tira da gente se a Pauliprev está com um custo de mais de 2 milhões só por um PCCV e o resto? E a falta de repasse, e a dívida que tem e tudo isso. Então ninguém tem essa consciência de ver isso, de ver o cerne mesmo da questão. Aí vai fazendo leis que prejudicam os guardas, que têm suas aposentadorias glosadas, ou que tem que voltar a trabalhar depois de quase um ano aposentado e vira esse negócio. Aí porque acha legal, bate palma, joga até a roupa para fazer, quando o prefeito vai lá, chama para fazer bonito, falando que vai dar isso e dar aquilo, sem ver o que vai dar aqui. Sabe? A gente não faz programação para o futuro da gente mesmo. E a gente precisa, não sei de que maneira, talvez volte, mas a gente precisa fazer um trabalho de conscientização do servidor. Para que o Conselho também pare de carregar nas costas a pecha de que nós somos, mudou de lado, agora quer que o servidor se lasque. E não é isso. Eles têm que entender que nós estamos aqui para defendê-los. Talvez com um outro olhar, mas estamos aqui para defendê-los, que é defender a nós mesmos. O Instituto hoje está nas nossas mãos. Defender talvez o futuro, né, Sandra? Mas outra coisa que eu quero falar... Peraí, vamos um por vez. É a questão da devolução dos valores, porque se você falar isso para o servidor, que está tendo prejuízo, ele vai dizer o seguinte, hora extra. Quantos anos eu paguei sobre a hora extra? Tirou de mim. Sim. E mesmo assim está indigno. Quantos anos tirou
de mim, eu pagando todas as outras verbas de auxílio de saúde, de auxílio de alimentação, adicionais, os locais de trabalho, tudo foi tirado e está dentro da Poliprev isso. Essa consciência, ela parte até desse momento, de que o servidor, ao invés de mover uma ação contra a Poliprev para receber isso de volta, deixa esse dinheiro. Então essa consciência o servidor também pode ter aí. O 14º, queremos o 14º também, lá na ativa eu tenho paridade, eu quero o 14º. Tudo isso o servidor tem que ter essa consciência. Na verdade, eu acho assim, eu concordo que ele queira receber, ele pagou e ele não teve culpa. É importante ele ter consciência que isso foi feito por incompetência de alguém no passado. Entendeu? Foi feito, para ele foi feito. Foi feito uma incompetência, é uma incompetência, entendeu? Então, assim, só que, como nós, não somos nós que escolhemos, hoje, graças a Deus, somos nós que escolhemos quem está aqui, não é? Mas no passado, o nego chegava aqui sem conhecimento nenhum, fazia uma lei, um Ctrl-C, Ctrl-V, e não dá na hora. Então, por exemplo, quem teve hora extra glosada agora? Eu e você, quantas vezes nós batemos lá atrás falando da questão do pagamento de verbas? E no passado, todo mundo sabe aqui que a média era quanto? 2 anos. Quantas vezes eu e aquele ali surtamos dentro do instituto? Falei, como que pega uma pessoa que trabalha 28 anos sem fazer hora extra, nos últimos 2 ela faz hora extra, vai pagar? No último Mas não mês. estava escrito em lugar nenhum que era Não 2. estava? Não está escrito ainda. Nem Mas era uma norma que eu falei que eu conversei com ele sobre os médicos, inclusive um dos médicos falei com ele que era essa média, justamente para evitar essa ideia da pessoa levar vantagem no último mês. Então, isso tudo que aconteceu, nós fizemos muitas vezes isso, nós questionamos muitas vezes essas parcelas. Quando parou de descontar todas as verbas, mesmo as horas extras, eu achei muito estranho. Questionei isso várias vezes nas reuniões. Por que as horas extras que está lá na 81, 13, 12, né? Que está as verbas lá, que são não podem ser pagas na paridade, mas pode ser paga nas outras aposentadorias, mas na paridade não. Por que a hora extra não? Tirou todas as verbas menos horas extras. A questão dos afastamentos. Lembra como nós éramos contra? Sim. Gente, mas o Poliprev vai pagar. Alguém parou lá atrás? É claro, teve gente que parou. Nossa, eu vou afastar, mas não está entrando dinheiro para o Poliprev pagar meu salário de afastado. Não é porque a Ligião, a Sandra, a Nívia é contra o pagamento de afastado. Nós aqui, eu não estou aqui para... Quem tem que defender direito de servidor é o sindicato, entendeu? Nós estamos aqui para defender O direito de aposentadoria do servidor. Então, mas o Poliprev não é o Poliprev. Quem fez a lei que mandou os afastados para a gente sem fazer o impacto? Tem que cobrar ele. A lei dos guardas. Os guardas estão tudo se ferrando agora. Quem que assinou a lei deles? Cadê o cara? O cara tá onde? Ele fez uma lei. Pronto, falei. Não, ele fez uma lei e agora? Então, sabe assim, não é o Poliprev que corta. Não é? Não é o Vai falar que ele Poliprev. está na administração. Não terminou o mandato, tá caçado. Caçou. Tá pronto, falei. Não é culpa do Poliprev, é culpa de gente que fez lei podre para trás aí, que ficou e que nós estamos tentando consertar agora. Não é? Então, assim, quando eu falo que o servidor tem que ter atenção, é aquilo que a senhora falou. Para cada coisa que eu vou ganhar agora aqui, entendeu? Vai me faltar lá na frente, quando eu tiver muito mais suscetível, né? Sim. Enfim, é uma conversa que é difícil, porque dinheiro todo mundo quer. A gente já tem essa visão, porque a gente está aqui, quer fazer isso dar certo, e eu A acho questão de deveres, mas direitos não. Não, E até que além tem do os que deveres. falou da cartilha, também o sindicato tem que ajudar um pouquinho nesse lado também, né? Porque o PCCV ele falou, fez, e depois tirou o corpo fora, né? Bom, A Nara tinha pedido. só para pegando ao gancho da fala do Ido e lembrando um pouco do processo de construção do PCCV, quem acompanhou um pouquinho, que eu sempre comentava aqui nas reuniões que eu ia aí naquela época, eu nem tinha a expressão, né? Os servidores com direito à paridade. Eu perguntava e questionava o impacto do Poliprev, o impacto dos aposentados, até tinha pessoas que tiravam sarro, mas aposentado faz progressão. Enfim, dado que a gente ainda não tinha maturidade suficiente nem para construir a pergunta, mas sabendo que a partir do momento que tem um reajuste, quando a pessoa se aposenta, teria um impacto dentro do Instituto.
Então, eu gostaria de deixar claro que houve, sim, a cobrança lá atrás. Houve uma cobrança que a gente fez coletivamente lá no início, ainda muito, né, que assinou eu, a Sandra, a Ligiane, a Márcia, que está aqui, do Conselho Fiscal. E durante todo esse processo, a gente quis dizer, inclusive com o sindicato, foi dito que existiria um impacto. E a prefeitura não realizou no período correto. E eu concordo quando vem sendo cobrado hoje. A minha preocupação... Acho que nunca fez, né, Nara? Oi? Não fez. Né? Não fez. E até hoje, quem está fazendo agora é o Instituto, com base nos dados e informação que nós temos. E o que me preocupa hoje, que a gente está numa situação que acho que a Ligiane deixou bem claro, mas que, de certa maneira, o servidor está sendo prejudicado, porque nós temos um grupo que está recebendo e um outro que não está recebendo. Então, está tendo uma desigualdade aí nos direitos. E essa é a minha grande preocupação. Concordo, a prefeitura ainda não, e ela vai ter que pagar. Agora, como nós vamos resolver, vai aguardar o pagamento, vai fazer o pagamento e cobrar a dívida da prefeitura, dado que a gente está com essa situação que é desigual, e isso me preocupa, porque você não pode ter um servidor aqui e um outro servidor não recebendo. Isso para mim é preocupante. E não é pouco, né, o que está sendo demonstrado. Então eu estou muito mesmo, precisa de uma solução. E só para ficar claro, esses valores nesse cálculo atuarial ainda não foram inclusos, eles vão ser inclusos no próximo. Ou eu entendi errado na apresentação aquela vez. Eu vou pontuar tudo. Porque daí também é uma maneira de pensar, pensar numa medida para, até se pode fazer o pagamento da desigualdade. Deixa só, André, deixa eu só dar a palavra para a Márcia, porque talvez tenha mais alguma coisa que você já responde no pacote, pode ser? Você não se importa? Pode? Pois não, Márcia. A minha fala vem no sentido de que já existe uma diferença, que não há mais paridade. Se existem funcionários da mesma função, recebendo salários diferentes, está irregular. E quanto mais se deixa esperando que a prefeitura mande a fonte de custeio, vai ficar cada vez maior essa dívida do Instituto para com os aposentados. Eu acho que deveria ter uma alternativa de se acertar, de se pensar na possibilidade de acertar o salário e se deixar a dívida anterior para pensar depois que viesse a fonte de custeio. O que não dá é para ir aumentando cada vez mais essa dívida, que vai ficar cada vez maior, e cada vez mais difícil de se acertar. Eu não sei se existe essa possibilidade de já fazer esse acerto e deixar bem claro, está sendo feito o que é possível. Não é o ideal, não é desde agosto de 2018, agosto de 18, não é? Mas está sendo feito julho de 18, mas a gente está acertando o que é possível e o resto a gente tem que aguardar a fonte de custeio. Porque senão daqui a pouco vai começar a disparar processo judicial contra o Instituto e as pessoas têm razão de entrar e vão ganhar. E aí o custo vai ser muito maior para o Instituto, entendeu? Não sei se é essa a possibilidade. Só lembrando que o Tribunal de Contas aponta tudo que é pago irregularmente, Márcia, você sabe, né, disso. Mas vou deixar o André responder. Não, eu sei, mas também... Não, mas eu entendi a sua... Não, eu entendi a sua posição. Eu acho que é pertinente, porém, tudo tem dois lados. Olha, é triste, a situação é triste. Pois não, André. Vamos lá, primeiro eu queria agradecer ao Conselho Fiscal, porque todos esses apontamentos que o Conselho Fiscal fez no relatório, inclusive, né, que protocolou com a gente também, são coisas que nós temos cobrado, mas os conselhos estando juntos, sempre nós ganhamos mais força, né, administrativa e politicamente falando. Então hoje nós temos todas as cobranças que a Ligiane mencionou, nós já temos feitas, os levantamentos de todos os protocolos de cobrança, partem muitos deles do próprio Instituto, então eu queria deixar o meu agradecimento ao Conselho Fiscal por estar junto com a gente nessas cobranças. Eu vou pontuar algumas situações, não me lembro exatamente todas as ordens, vou começar pelo último apontamento que vem de encontro ao que a Nara e o que a Márcia disseram. Em relação ao impacto do PCCV no Instituto, todos viram os valores. E aí há realmente uma dicotomia, né, uma segregação entre
quem tinha o direito pela paridade, mas não tinha o PCCB, e as pessoas que se aposentaram pós-PCCB. As pessoas que se aposentaram pós-PCCB, elas já trouxeram, né, nos seus salários aquele implemento com os respectivos custeios que não foram transferidos anteriormente, mas com certa contribuição. Então, na base de cálculo da concessão de aposentadoria, quer seja mensalista, quer seja horista, o impacto do PCCB já estava aplicado na folha de pagamento. Aquelas pessoas que se aposentaram anteriormente, que precisariam que fosse feito o recálculo, por isso que é a segregação em 3 momentos nos cálculos, precisariam de um estudo que foi feito para que a gente aplicasse esse impacto. Nós estudamos várias vezes o que a Márcia falou, porque a cada mês que passa, esse valor acumulado aumenta. E aí nós temos algumas situações possíveis e nenhuma a ser implementada no momento. Primeiro, nós poderíamos tentar o pagamento da parcela mensal, desconsiderando o retroativo e fazendo um parcelamento? Poderíamos. Nós poderíamos tentar fazer isso sem a fonte de custeio? Poderíamos. Mas quando nós tomamos esse tipo de medida, primeiro, se eu pago o mês corrente desconsiderando o atrasado, eu já estou fazendo reconhecimento da dívida, que é fato que a gente deve. Ponto. Segundo, na ótica da Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas, eles não estão preocupados se tem ou não o direito à paridade. Eles estão preocupados com o equilíbrio econômico, ou melhor, financeiro e atuarial do Instituto e das contas públicas como um todo, para que se chegue à decisão ou não de se pagar uma despesa. E esse custeio nós não tivemos. Por outro momento, isso aconteceu nas 3 últimas administrações, mesmo com pouco tempo. Aconteceu com o Dixon, aconteceu com o Du, aconteceu com o Luiz, agora volta a acontecer com o Du. Nós temos os decretos de contenção de despesa da Prefeitura por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que qualquer ação que nós tomamos no Instituto que cause o aumento da folha dos inativos, naturalmente impacta no percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal da Prefeitura. Se não tem um novo impacto apresentado hoje, o último é de 55,18. Ou seja, se eu colocar qualquer valor adicional... 5568 último quadrimestre. No último quadrimestre. Se eu colocar qualquer valor adicional na folha do Poliprev que impacte a Prefeitura, eu não só estou trazendo um problema para o Instituto enquanto apontamentos do Tribunal de Contas, porque já é público e notório que não houve custeio, tanto quanto eu estou causando um problema para a Lei de Responsabilidade Fiscal junto à Prefeitura, e todos nós sabemos as perspectivas que temos em relação ao abono. Eu entendo, e aí eu vou misturar um pouco os assuntos, eu entendo, por exemplo, o que o Edu falou. O que o Edu falou é bem interessante em relação a gente fazer uma cartilha, mas eu acho que a gente precisa trabalhar isso como educação previdenciária, né? E a educação previdenciária, a gente trata ela de diversas formas. Pode ser com cartilha, mas tem que ser nas reuniões também, que são divulgadas, convidadas, né, expostas depois em mídias sociais, o servidor não se interessa. Nós estamos à disposição dos conselhos, do Instituto, para passar isso. Nós teremos, esse ano ainda, nos próximos anos, que fazer audiência pública, por conta de uma exigência do Progestão. Então, tudo isso trata de educação previdenciária. O portal está à disposição. Mas hoje a gente percebe, aí eu falo como servidor também que sou, que a gente só busca aquilo que é de interesse pessoal. Talvez da minha categoria de servidor, nunca coletivamente. Aí a gente volta para o que a Ligiane estava falando em relação a gente pensar no que a gente quer para o nosso RPPS. Todos nós sabemos o problema que ele tem, que ele começou a aposentar pessoas com 2 anos, deveria ter sido no mínimo com 10, isso já é apontamento dos conselhos historicamente falando. Também o Edu mencionou sobre a cobrança que o servidor nos faz, e eu recebo cobrança sobre isso todo dia. Por que não o Instituto devolver aquilo que foi descontado e foram para os cofres do Instituto? Então a gente tem que pegar 2 premissas. Primeiro, não é o Instituto que desconta. Quem desconta é o empregador. O Instituto recebe. Então, uma eventual ação é contra a Prefeitura, como são as ações de glosas, que eu vou montar também, que eu vou mencionar depois.
Então, a prefeitura desconta, ele é o ator principal em uma eventual ação, nós estamos no polo passivo, em alguns casos a própria justiça tem nos afastado. Em segundo momento, nós servidores, nós, por exemplo, ficamos cobrando insistentemente, eu recebo pelo menos 2, 3 ligações por semana sobre isso, porque que ainda nós não devolvemos os 11% descontados sobre o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Mas nenhum servidor entra em contato com a gente para falar, escuta, eu quero pagar os 11% sobre o abono que não é descontado. Então, assim, a gente precisa começar a ter essa perspectiva de equilíbrio nas contas para me garantir mais ou menos, mas que me garanta aposentadoria no futuro. Criar essa consciência coletiva através da educação previdenciária. Então, isso é bem interessante. Em relação às glosas, que também estão apontadas aí, isso já foi tema de discussão no Conselho, o Instituto já mudou os cálculos para que isso não mais ocorra. Também a Nívia e outras pessoas participaram, o relatório está pronto, sobre a Comissão de Base Previdenciária, para a gente começar a arrumar essas perspectivas todas. É sempre interessante a gente deixar bem claro que quem glosa é o Tribunal de Contas, que o servidor, via de regra, tem entrado com ações contra o Tribunal de Contas, pedindo a manutenção das verbas glosadas. E desculpe, mas eu não me recordo de nenhuma exceção, então eu nem vou falar com raríssimas exceções. Todas as decisões que chegaram, pelo menos enquanto eu estou lá, estão dando ganho de causa para o Tribunal de Contas. Ou seja, a própria Justiça tem considerado que a ótica correta é a do Tribunal de Contas e não a do Instituto. Porque se a gente pensar, embora a responsabilidade recaia sobre o Pauliprev, a glosa existe porque nós concedemos a aposentadoria. Então, em um primeiro momento, o Pauliprev considerou as verbas contributivas. Em um segundo momento, ele foi obrigado a aplicar a glosa. Então, essas perspectivas, acho que a gente precisa começar a deixar claro para os servidores, e todos nós somos multiplicadores de informações. Então, em relação ao PCCV, e respondendo a Nara e a Márcia, existe a boa vontade em se pagar, não existe possibilidade hoje, quer seja pela ótica do Tribunal de Contas, quer seja pelo impacto da folha de pagamento. De repente, se nos próximos quadrimestres a Prefeitura reduzir a folha de pagamento dela, a gente consiga implementar alguma outra medida e até negociando a eventualidade da fonte de custeio. Lembrando que nós temos já uma negociação com a Prefeitura para pagamento da dívida patronal, que chega agora, né, em algumas correções, em conciliação de valores que está sendo feita pelo nosso financeiro, pelo financeiro da Prefeitura, né, com a correção da planilha de cálculo de juros, ela deve chegar em torno de 76 milhões. Né? 76 milhões. Não, mas o estudo é 66, mas ele está indo para 76. Está sendo conciliado os valores, até por conta dessas discussões de conciliação. Porque o que é que está sendo trazido à baila da Prefeitura? A gente precisa nos organizar em relação a isso, porque nós temos um CRP judicializado, a sentença do Tribunal de Contas, que ainda não é um trânsito em julgado, mas a sentença sobre as contas de 2016, e que nós inclusive entramos com embargo de declaração naquilo que nos cabe, não da parte de fundos, é de que o doutor Alexandre Sarkis, que é o consultor e conselheiro, o auditor e conselheiro que deu a sentença, ele determina que a gente tome as providências cabíveis para que nós não tenhamos mais o CRP judicializado. E, se não o único, mas o principal aspecto hoje, porque a gente tem a judicialização, é a dívida patronal. E se a gente perde o CRP, a Prefeitura perde a CMD. Então, a gente já está em negociação para que a gente crie uma alternativa para que a Prefeitura consiga fazer esse pagamento, muito provavelmente, em um novo parcelamento, que pode ser registrado no CADIPREV, e com a carência para, terminando o parcelamento ativo hoje, já inicie-se o próximo pagamento. Isso precisa de lei municipal, a gente tem o PL 29, nós estamos discutindo a melhor formatação para fazer, mas existe uma boa perspectiva de que a gente resolva. Mas não paramos só nos 76 milhões. Além desses 2,5 milhões que a gente menciona aí dos atrasados do PCCV, algo que nós já começamos a discutir com a Prefeitura, eu mesmo falei para o prefeito isso, e que as poucas pessoas observaram, é que a Lei 64, que ela foi anulada, que é a que concede a aposentadoria especial para os guardas, ela nos trouxe despesas. E essas despesas,
devido à inconstitucionalidade, elas estão irregulares no Instituto. Então nós já tomamos algumas medidas de justificativa para o Tribunal de Contas, embora nós tenhamos sido fiscalizados apenas até 2018, mas nós vamos precisar fazer a gestão junto à Prefeitura dessa cobrança também. E isso hoje, em cálculos preliminares, nos dá algo em torno de 7 milhões de reais. Então, se eu somar os 76, mais os 2,5, vamos arredondar para 10, vamos os 7 para 7, 7,5, a gente chega a mais 10. Então, a gente tem uma gestão junto à Prefeitura de mais 86 milhões de reais. Lembrando que nós temos um déficit atuarial projetado de 1 bilhão e 800 milhões e que as medidas paliativas para a cobertura desse déficit atuarial projetado, nós não implementamos nenhum. Então, ele é, de acordo com as nossas perspectivas de números e baseado no que a gente tem de mais recente e mais correto, que é o censo previdenciário, junto com os PCCVs, e aí respondendo, o PCCV entrou no cálculo atuarial, esses cálculos entraram meio ano, porque nós implementamos de julho a dezembro. Esse ano, para um cálculo atuarial em 2020, esse número aumenta. E nós não implementamos medidas. E uma das medidas, e aí não é atual não, se a gente pegar os relatórios atuariais anteriores, nós vamos observar que os atuários, independente de quem quer que seja, já têm nos dito que a contribuição do servidor deveria aumentar. E, naturalmente, se a contribuição do servidor for maior, da Prefeitura tem que ser também. Esse ano, a gente deveria estar contribuindo, o servidor, algo em torno de 13%. Se a gente pegar isso em relação à folha de pagamento, 2% sobre a nossa folha, é bastante. Então, tudo isso significa o quê? Que a gente está cada vez tendo mais despesas com menos custeio. Levando em consideração que não se contrata e a cada dia que passa nós temos um número maior de aposentados e nesse período agora de pré-reforma nós temos uma corrida maior por pedidos de aposentadoria, então a nossa conta vai ficando cada vez mais desequilibrada. Por isso, mais uma vez, eu faço questão de agradecer ao Conselho Fiscal por estar tomando essas medidas, porque isso só traz luz àquilo que a gente está implementando no Instituto e discutido aqui no Conselho Administrativo. Eu quero agradecer, viu? O Bruno foi pessoal lá do Instituto. A gente está conseguindo fazer isso agora porque a gente tem uma equipe muito competente lá. No passado, a gente tinha que ficar entrando na justiça para conseguir ver documento. A coisa não andava. Então, a gente... até para fazer reunião, né? Agora, a gente está conseguindo caminhar, porque o dia que a gente começou com essa ideia, todo mundo foi lá ajudar, o Ademilson, o Bruno, de pronto. Em uma semana ele preparou toda essa documentação pra gente, a gente já soltou. Um dado que a gente confia também na região. É um dado que a gente confia, o menino é super competente, então foi muito legal. Parabéns para ele por ter feito esse relatório. Depois eu vou escanear e vou mandar para vocês. Eu só acho assim que a direção que a gente tomar tem que... por que a gente não colocou antes esse relatório? Porque vocês sabem como que funciona, né? Tem uns que entendem, outros não entendem, outros utilizam essa informação de uma maneira equivocada. Então, o que a gente quer? A gente quer que o Instituto funcione, a gente quer que o Instituto... mas a Prefeitura tem dinheiro. Gente, eu não sei quanto tem a Prefeitura. O meu problema é o Instituto, entendeu? Mas não interessa. O meu papel é ser conselheira fiscal, como de vocês aqui no Estado. A gente tem que fazer esse Instituto honrar com a aposentadoria e pensão. O resto é picaretagem. Obrigada. Queria fazer uma questão pensando ainda no déficit, na cobertura, uma maneira da gente tentar solucionar esses problemas e assim, toda vez que faz um orçamento, né, a gente vê pouca participação também das pessoas. Eu participei da última, até que eu coloquei, que foi dito que para o ano que vem teve algumas mudanças no orçamento do Poliprev, retirando de dentro da folha de pagamento. No entanto, nós aqui não sentamos, não conversamos, não vimos os valores, e se pudesse também a gente pensar em organizar para discutir, alguém que domina mais, poder explicar como que vai ficar isso para o ano que vem. Já pode? Segundo,
quando a gente fala do Instituto Previdenciário e do auxílio-doença, eu só queria lembrar que, por mais que a gente fale, o auxílio-doença não faz parte, ou o auxílio-doença não teve impacto feito. Só que quando a gente pensa em seguridade social, que é seguridade social, a gente tem que lembrar que é PPS, né? Ele não paga a sua aposentadoria, o servidor, quando ele contribui, não estou falando se dá conta ou não, mas quando ele contribui com os 11% dele, não é só para aposentadoria, é para a questão do auxílio. O problema que eu tenho visto no auxílio, e aí eu acho que teria uma competência do Conselho Fiscal, é algumas práticas que eu considero não adequadas. Por exemplo, o somatório de CID, mas antes de fazer a somatória de CID, encaminhar para o Poliprev, realmente está tendo um trabalho da prefeitura, porque não adianta, não tiver o trabalho da prefeitura encaminhar direto para o Poliprev, ele só está passando a despesa. Então eu vejo algumas questões aí que acho que precisa ser melhorada e não ser tratado simplesmente vamos passar para o Instituto Previdenciário. Então a pessoa somou em 2 meses, são 60? Não lembro agora o número de atestados, depois você pode me ajudar. Eu acho que essa prática ela tem que ser mais cuidadosa. Será que realmente é assim? Por que encaminha? Qual é o motivo de dizer que ela está com um afastamento? Que médico que diz que ela está afastada? Eu não vejo isso como uma prática de cuidado da saúde. Acho que até a Santa pode ajudar a gente a pensar. Porque isso está me preocupando já faz um tempinho. Para mim, isso aí está sendo mais contábil do que uma prática de cuidado e saúde do servidor, que eu acho que precisa ser revista. E o Conselho Fiscal ficar em cima dessa prática, porque encaminhar, sem ter o médico que deu o afastamento, eu acho algo complicado, só com o número de atestados. Não sei nem se pode legalmente. Então, precisamos rever isso também. Atestado médico é incontestável, né? Não, atestado médico. Mas você contar o número de atestado e encaminhar o Poliprev como se ela tivesse afastada, eu acho algo complicado, é o médico que tem que dar afastamento. Só respondendo rapidinho, as duas questões, mas é bem rápido porque não faz parte da pauta. Em relação ao que você falou do orçamento, você participou da audiência pública, não houve alteração. O orçamento seguiu nas mesmas premissas, apenas colocando, e eu até havia alertado o Conselho sobre isso, a rúbrica orçamentária do pagamento do precatório que não tinha no passado e a partir desse ano passa a ter. O que a Prefeitura, eu não sei como foi colocado na LDO, porque eu participei de algumas discussões antes, que sobre a perspectiva de se mudar a alíquota, né, suplementar para aporte monetário, e aí sim você teria uma alteração na medida, mas de praxe, né, a nossa formatação contábil, por assim dizer, é a mesma coisa. Em relação ao que você está falando dos atestados, o que acontece? Primeiro que a gente não consegue contestar atestado, para isso que nós temos o perito médico. Então, nos primeiros 15 dias, eles estão na medicina do trabalho da prefeitura, que faz uma avaliação prévia, e normalmente depende da quantidade de dias desse atestado, que encaminha e passa por perícia. Essa perícia, a pessoa tem um prontuário, que há uma avaliação pericial. Algumas das reclamações que nós recebemos, inclusive, é por conta do corte de atestado. Ativamente, nem Conselho Fiscal, nem Administrativo, e nem a gente da diretoria vai contestar o que o médico está decidindo. Talvez nós fazermos um trabalho de prevenção às patologias de saúde ocupacional, melhorar as condições de trabalho, que é algo que a gente já está discutindo com a RH da Prefeitura, para unificar entendimento e atendimento. O nosso grupo do setor de perícias e o grupo do DIMOP da Prefeitura seja o melhor caminho. Mas é uma coisa que é como a educação previdenciária. Você vai plantando e implementando para ter resultado. É o que a gente espera agora, né? Porque não é uma coisa que a gente começa, muda a gestão para, começa, muda a gestão para. E é algo muito sensível de se mexer. Mas eu só quero saber de onde nasceu essa questão de, depois de tantos CIDs iguais, encaminhar para afastamento. Queria entender de onde veio isso, porque eu não entendo essa prática. Avaliação clínica, né? Eles têm lá todo o código de conduta, preceitos legais. Aí a gente está entrando numa seara, Nara, que eu acho que não... Não, eu queria mesmo, assim, até porque vem para o Instituto. Eu queria só saber se essa prática de somatória de CID em 2 meses, tanto CID, mas não foi o médico da pessoa que encaminhou ela para o afastamento. É uma avaliação que eles fazem por na medicina acumulação do trabalho e encaminha
para o Instituto. Eu queria entender se essa prática tem Está alguma... na lei. Não sei, eu não conheço a lei, por isso que eu estou questionando. Isso Mas está não na estava na legislação. pauta. Regramento legal da Isso está na lei e assim, essa compatibilidade entre si depende diretamente da medicina do trabalho. Vou passar a palavra. Trata da mesma doença. Trata da mesma doença, volta lá. Pode falar, Paulo. Obrigada. Eu queria agradecer a Ligiane pela apresentação, a André pela resposta, mas já é o seguinte, eu acho que o problema já está aí. Nós temos que avisar o maior número de funcionários possível. Eu acho que temos que tomar cuidado, sim, em avisar, e tomar cuidado também de que maneira fazer isso, porque pode assustar. E virar aí um tumulto, aí alguma coisa. Acho que tem que ser cauteloso, estudar de que maneira fazer isso. E eu já sou meio objetivo, eu gostaria de colocar algumas ações para a gente, em conjunto com o Conselho Fiscal e Administrativo, para a gente trazer em toda reunião, nomear já as ações e ir acompanhando isso, né? E divulgando o que nós estamos fazendo. Eu sei que o André está se desdobrando em cima das ações, mas se fosse possível trazer nas reuniões as ações, de que maneira, aonde está parado tal protocolo, depende de quem, eu acho que seria legal, até para mostrar e dar tranquilidade para o funcionário. Eu acho que que está sendo a gente feito questiona isso. muito o André, porque ele justamente tem que trazer aqui. Eu sou um questionador para que eu traga na reunião, para que isso fique gravado. Porque você não, eu acho que é uma maneira, como a gente vai informar, é uma maneira da gente já informar e transmitir uma segurança, entre aspas, de que está sendo feito algumas ações. Eu acho que a gente está no caminho, o Conselho Fiscal está fazendo o trabalho dele, o André e a equipe do Poliplex está de parabéns, mas eu acho que a gente precisa, todo mundo falar a mesma língua e batalhar junto aí para fazer com que isso caminhe. Essa é a minha sugestão. Eu queria só voltar um pouco na sugestão do Edu. Eu acho assim que isso que também o Paulo falou é interessante. Talvez a gente sentar, e não precisa ser no momento dessa reunião, em outro, e encontrando soluções em conjunto. E assim, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente coloca, como o Edu colocou da cartilha, quando a gente faz isso, faz essa ação, a gente sente assim, é mais uma ação de prevenção, é uma ação que a equipe toda fez. Então, assim, com certeza vai surtir algum efeito. Como eu tenho certeza que se a gente, como a gente batalha pelo número de funcionários para votar, se a gente começasse um trabalho para trazer esse funcionário que votou na gente, para trazer aqui dentro, com certeza que teria mais. Porque assim, não adianta a gente também falar, não é que alguém falou, o meu pensamento, está sendo filmado, a pessoa assiste e tudo mais, se a gente também não fazer esse outro trabalho. Então assim, acho que tem várias ações que a gente poderia fazer e que a gente precisa fazer ainda. E aí a gente tem que iniciar. Se é com a cartilha, vamos com a cartilha. Vamos sentar e vamos pensar o que a gente vai fazer. Agora, a participação é importante. Né? Porque assim, se a gente consegue trazer para votar, com certeza a gente vai conseguir trazer o pessoal aqui. Mas a gente ouve muito eles falarem assim, viu? Eu votei em vocês nos representam. É isso aí que eu ia falar. Eu não tenho por que ir lá se eu escolhi meu representante. Eu já escutei muito isso, aliás. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso, gente. Sim. E a gente sabe que a gente tem pessoas lá que são conscientes também. Tem sabe? muitas. Então, assim, o nosso papel, assim, é ir e fazer. E, se possível, levar até os servidores aquilo que a gente quer ler. Isso aqui está demonstrado, André, que essa gravação, se você entrar lá no YouTube ou no site da Polipress, você vai ver que quantas pessoas? 60? 50 pessoas? Em 5 mil. Então, não atinge aquilo que a gente quer atingir. Nem... Conta 5 ou 6 de quando que eu entro para fazer a pauta. Então, a gente tem que buscar outras soluções para que atinja o servidor, para que informe isso, porque aqueles revoltados vão continuar. Muitas pessoas não têm como
como vir na reunião, como entrar, o tempo de entrar lá. Muitas pessoas não têm tempo de fazer isso, mas se você levar até eles, o momento que ele estiver ali, ele pega e dá uma lida. Isso, consciência, ela é demorada mesmo, é aquilo que você disse, André, ela é demorada, tem que ser devagarinho, nós vamos colocando isso na cabeça do cidadão. Eu queria só fazer uma observação, que assim, eu volto a transmitir que nós temos que resolver entre a administração do Poliprévio, administrativo e fiscal, a forma de se criar a educação previdenciária. Por que eu estou falando de educação previdenciária e não cartilha? Porque eu me lembro bem que nos anos 14, 15, 16, se não me engano, foi criado o informativo Poliprévio, que era um jornalzinho que foi criado lá com fins estudos. Graças a Deus, na gestão passada nós derrubamos. Isso. Então, quer dizer, era um investimento alto com a repercussão praticamente nenhuma. Então, é por isso que eu falo, assim, tudo aquilo que traz custo, a gente precisa definir qual que é a melhor maneira. Talvez uma alternativa, a gente começar a imprimir as atas das reuniões do Conselho, porque todos os assuntos que são de interesse do servidor vão estar nas atas e são discutidos através das pautas, e fixar no mural de cada unidade da Prefeitura. Talvez seja uma alternativa com custo mais baixo. Agora, criar cartilha, eu acho que tudo é válido. A gente precisa amadurecer melhor a ideia e verificar qual que é o melhor custo-benefício dessas A ações. educação previdenciária no nível 2? É no 2? É. Ela começa no nível 1, mas o nível 2 é que tem uma abrangência maior. Só do que a gente está discutindo aqui, do que o Paulo falou, a Liette reforçou, o trabalho que nós fizemos com relação à atualização cadastral. Informar o servidor, é importante você se atualizar, ir lá no Instituto, levar essa documentação, se atualizar, para o Instituto ter dados mais fidedignos para passar para você. Olha a briga. A confusão. O tempo que levou. Entendeu? Então, é a educação. Você vai chamar, se você vai chamar a atenção do servidor a hora que você informar que vai subir o percentual de desconto. Pronto, aí tenho certeza que vai. Então, vamos lá. Terceiro item da pauta, né, gente? Já discutimos bastante. Vamos lá. Deliberação sobre a participação do 7º Congresso Brasileiro dos Conselheiros. Vamos lá. Inicialmente, nós havíamos conversado no grupo para dar um start, para quanto antes se define as coisas, mais barato hospedagem, mais barato passagem aérea. Então a gente deu um start no grupo de WhatsApp, sem saber custos, sem saber valor de passagem, de hospedagem, sem saber nada, apenas sugerindo, perguntando quem gostaria de ir, quantos membros seriam necessários que estivessem indo. Eu volto a colocar a minha opinião, que congresso muitas vezes não precisa de ir muitas pessoas, desde que quem vá seja multiplicador da informação. E já vou deixar o alerta para os 2 congressos que já houveram esse ano e que até agora não houve devolutiva nenhuma, exceto o Fábio ter colocado no grupo algumas coisas do congresso que ele foi em São Paulo no mês passado. Então, nós já tivemos experiências anteriores com participação em congresso e nós já havíamos conversado também lá atrás sobre a participação em congresso de números exagerados, porque vamos falar bem o português, claro, como eu disse, hoje eu estou sincerona, congresso no Poliprévio era a farra do boi, né? Falava que era para ir para congresso para o Nordeste, onde tem aquelas praias maravilhosas, queria ir 50 peão, né? Sem contar que nego foi o ano passado para Brasília, comeu no restaurante, como que chama o bagulho lá? Fogo de chão. Fogo de chão. Tomou até cerveja na conta do Instituto. Sangue de Cristo. Daí não dá, né? E quando fala congresso, até arrepia, né? Então, gente, por isso que às vezes eu fico meia exaltada, falando, gente, mais cautela com o dinheiro do servidor, porque a gente já deve, 2 bilhões que a gente tem para a paridade, aí você vai gastar dinheiro do servidor, é nosso dinheiro mesmo, cautela, cuidado, consciência, não é porque eu sou chata, é também, mas é porque tem que ter consciência, porque a gente é apontado depois na rua, a gente é cobrado depois, a gente tem que dar satisfação desse dinheiro, tem que dar satisfação dessa posição que a gente ocupa. Então, isso posto, nós tínhamos sugerido uma participação de 5 pessoas.
Tendo em vista o alto custo que será desse congresso, em média R$ 13.300 para 5 participantes, e eu achei pessoalmente um custo muito alto, e tendo em vista também que o nosso mandato são de 3 anos e que todo ano esse mesmo congresso acontece, eu sugeri num segundo momento que fôssemos pelo menos 3 só, para dar uma diminuída nesses valores, porque foi o valor mais alto dos congressos. A Nara, no grupo, perguntou dos valores, eu tinha até separado, Nara, acho que eu nem lembrei de trazer, mas usou um outro congresso que foi 8 mil os participantes. com E esse, da semana passada para cá, a gente está estimando que aumentou de 2 mil e pouco para 3 mil reais por participante. Então, assim, é um custo alto. Mas, ainda assim, a maioria decide. Então, primeiro, eu quero que o Conselho Administrativo e a opinião do fiscal, apesar de não ser deliberativa, mas lembrando que é uma reunião conjunta, portanto, a opinião é de total serventia e é válida e necessária. Eu vou pedir a opinião de todos. Se participam, primeiro, 5 ou 3. Para depois nós escolhermos. Antes de vocês votarem, eu posso... Não, eu vou pedir a palavra para todo mundo. Nós não vamos votar ainda. Eu vou deixar todo mundo dar opinião. E aí a gente pondera. Nós damos opinião para esse aqui não ir nenhum. E como tem todo ano, deixar definido agora que o ano que vem vão ser 3. Já prepara antes, até para ser o custo, porque libera a inscrição há 4 meses antes, é mais barato. Ok, mas eu discordo. Acho que sim. nenhum também não. Não, desse ano. Você quer que vai 2, tudo bem, mas eu discordo. Mas tudo bem, então vamos lá, Estamos em nenhum. cima. Alguém mais quer dar alguma sugestão daqui? Olha, eu vou só, já que o Fábio Vai. falou isso, aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, que nós conversamos, sim, já estava deliberado que ia, foi uma falha nossa de não ter lembrado e pedido para fazer esse orçamento antes. Então foi uma falha, sim, estou falando nossa, de todos, porque a gente já tinha conversado sobre esses congressos, sobre as datas, a gente já tinha deliberado que iria, tanto que a gente conversou, que a gente deixaria os conselheiros mais para esse aqui, lembra a discussão? Conselheiro e... Mas nós pedimos Então, o a orçamento, gente tanto que a gente sabe que é 13 mil, Nara. A gente... Não, eu falo assim, era pra Como gente não? ter colocado na pauta e ter feito isso antes, lembrado, André, precisa ver as passagens antes. Mas, na verdade, a gente Precisava de um tempo mais esse fluxo. para não encarecer tanto assim. Nara, mas assim, a gente precisa definir os nomes para poder comprar passagem para poder conseguir. Aí aconteceu esses... Então, vamos a gente definir, sabe, vamos entendeu? definir o Não, número de não, não participantes. termina, só para dizer por isso que, Fábio, que foi um erro aí meio que nosso. Mas quanto você acha? Uma discussão por vez. Olha, eu vou, devido ao custo, que não era para ser esse, mas que aí a gente tenta se organizar para o ano que vem ser 5 pessoas, para esse ano, devido a tudo que aconteceu, vamos diminuir, porque não dá, 13 mil Eu acho um dinheiro, mas a maioria decide. vamos ter que diminuir. a gente Guido, não você quer consegue. falar alguma coisa sobre Eu isso? vou só colocar que em preço de congresso, eu acho que a gente, principalmente a Polipreva, ele sabe mais ou menos como vai um congresso. Não tem esse negócio de, não sei quanto custa, vai custar 50, outro 5 mil, não, mais ou menos sabe quanto vai custar cada pessoa para ir no congresso. É que depende da localidade, É. né? O Congresso de São Paulo, por exemplo, só teve custo com combustível Pois é, e então. pedágio, não teve custo com hospedagem nem com passagem aérea. Mas a Polipreva sabe Então de depende. seja em qualquer lugar, seja em Brasília, em Belém, em qualquer lugar, ele já sabe mais ou menos quanto vai custar. Isso eu quis dizer. Já está previsto mais ou menos quanto custa cada um. Se você for viajar para São Paulo, para Belém, para onde você quiser, você também vai imagina mais ou menos quanto vai ficar. Todos nós sabemos mais ou menos quanto vai ficar. Então nós tínhamos decidido aí que ia 5, eu continuo na mesma batida. Eu voto para que se vá os 5, 2, o Conselho Marca aí, Fiscal então. e o Conselho Administrativo. E é isso que eu penso. Marca aí. Paulo, você quer Não, falar alguma eu coisa quero falar a respeito? assim, eu Então acho fale. que todas as informações são importantes para o Instituto. Porém, eu acho que não há necessidade de um número grande de pessoas. Uma pessoa vai, se ela está disposta aí, independente do lugar que for, ela anota, ela observa o que tem que ser observado, prioriza o que ela quer ver e traz para a gente e atualiza todo mundo. Eu acho que isso daí dá para fazer. Eu acho que no momento que está acontecendo, eu acho que tem que ser alguém, acho que tem que ter nesse congresso agora, acho que
tem que dizer, porque eu acho que um ano, ou esperar o próximo, acho que pode mudar muita coisa. Eu acho que pela pauta do Congresso, acho que tem Mas que ter. quantos, Paulo, você acha? Eu acho que o mínimo possível. Mas o mínimo... Fala quantos? 3, 2, 2, 5. 3. Não, um número só. 2 ou 3? Eu acho que 2, eu acho que daria, um cada um. Um fiscal e um administrativo. Alguém que mais quer falar? Eu acho, eu já coloquei isso no grupo, eu acho que a atualização é importantíssima, qualificação, né? Acompanho tudo que o Edu falou aí, mas diante do que foi apresentado aqui, eu voto pela indicação de pessoal de 3 participantes. Eu concordo com a diminuição, que independe muito, se a gente votou lá atrás que é uns 5, 6, 10, a gente tem que ir de acordo com o momento que a gente está vivendo agora. E o momento que nós estamos vivendo agora, financeiramente não cabe, na minha visão, e 5. Para mim, 3 no máximo. Eu sou a favor de 3, um administrativo, um fiscal e um Paulinha Prévia. Não, para direcionar para conselheiro. São 2. O Congresso é específico para conselheiro. Você queria falar, Li? Eu queria, a gente, logo que o André colocou pra gente, nós nos intrometemos sim, porque o funcionário não gosta que gasta dinheiro com o Congresso. Hoje a gente tem que considerar que a internet está aí, os congressos são televisionados. A gente pode assistir no trabalho, né? Pode assistir em casa, isso é colocado à disposição. A questão de gasto, não tem como você fazer um levantamento antes, sabe por quê? Chega, ano que vem vai 5, tá? Vai 5 homens ou 5 mulheres? Que eu posso pôr 2 homens no mesmo quarto? Ou não, vai um homem e uma mulher? Ah, eu posso comprar, se eu comprar passagem, se eu botar passagem 3 meses antes, ótimo. Se eu comprar a passagem para você, chega um mês, você vai fazer uma cirurgia, eu perco a sua passagem. Então, é muito complicado você calcular preço de congresso, ainda mais em Belém, nesse valor, entendeu? Eu sou a favor, assim, eu não posso votar, mas eu acho assim, no passado a gente fez o quê? Nego ia lá, e outro detalhe, tem uma palestra boa aqui, de manhã, e uma boa à tarde. 3 é banco, 3 é fundo, 3 é vendendo atuário, então assim, dá para mesclar, vai um de cada. Dá para priorizar. Dá. E a gente fazia o quê? O povo, além de voltar, tinha que fazer apresentação para os restos dos conselheiros. Então, eu sou a favor Nós pedimos, né, Nívia? né? Pelo amor de Deus. Embora alguns não tenham feito, né? Mas eu acho que a gente pode bater em cima disso. E, gente, a internet, hoje em dia, olha, eu tenho dúvida, o que o conselho faz, não sei do que. Tá ali. Não precisa ser em um lugar para o cara falar para você. Eu vivo do Google, eu vivo de procurar as coisas lá. Então, no passado, a gente não tinha determinadas ferramentas, mas hoje, você manda um e-mail, eu já mandei e-mail pro Tony, o cara responde na hora uma dúvida que você tenha. Então, eu acho que, considerando o valor, eu acho bom a gente pensar bem na hora de gastar, porque é o que eu falo, 13 mil, no mínimo eu pago 2 aposentadorias de salário médio, vamos dizer assim. Eu também acho que mediante a demora da decisão, esse alto valor que ficou, né, agora, se fosse decidido isso há 2 meses atrás, era um X, eu acho que caberia até o número que foi levantado pelas passagens. Mas como eles já fizeram uma pesquisa, já estão com essa prévia de valores, eu acho que valeria a pena analisar a quantidade. Eu sou a favor também de dar uma reduzida, apesar que eu sou favorável, eu acho que uma participação de 1, 2, no máximo, pelo valor, 3 seria, eu acho que o máximo. Mas aí vai depender muito da disponibilidade de interesses de quem quer ir, que eu acho que é o primeiro ponto, porque às vezes nós estamos discutindo aqui, às vezes ninguém quer ir, né? E detalhe, a gente tem que considerar que alguns conselheiros podem não pertencer mais ao conselho. Eu ia falando isso agora. Acabei de erguer a mão para falar. Eu falei, só vou fazer mais uma colocação. Então acho que precisa ver a primeira análise. Precisa ver se há interesse também dos conselheiros, eu não sei como está aí, pelo menos do nosso lado aqui, há um interesse de alguns ou não, e aí colocar isso. Tem interesse contra tem 5 interesses? Então aí tem que bater. Bom, vai 2 agora, ou 3 agora, e o próximo com
congresso que tiver, que vai ter, com certeza, no ano que vem. Todo ano tem esse congresso. Fala, Aliate. Eu, assim, achei a ideia, assim, muito legal, desde o primeiro congresso, que, assim, vocês abriram possibilidade para os novos. Então, assim, quem não foi, eu acho que isso motiva, é importante. Para nós aqui do Conselho Fiscal, a gente já até fechou quem vai, então, assim, eu acho interessante o número de 3 e acho importante a participação, e a gente sempre lembrar, tem gente nova no Conselho e que também precisa vivenciar isso, porque é enriquecedor. Então, meu número é 3, gente. Dois lá e um. Eu acho que... Você quer falar? É só para reiterar a posição do Instituto. Eu acho que a gente deveria enviar, sim. Eu já manifestei isso nos grupos. Eu acho que 3, em que pese que nós tivemos uma discussão inicial, e até justificando, a gente sim sabe mais ou menos a despesa de custeio, e eu venho alertando nos grupos que quanto mais próximo, mais caro. Desde o início a gente tem tratado em algo em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por pessoa, mas quanto mais próximo do congresso, maior a demanda por passagens e por hospedagem, e mais caro porque é a relação oferta-demanda. Então, reiterando a posição do Instituto, 2 coisas. Eu acho que a gente teria que enviar 3, respeitando as proporcionalidades dos conselhos, né? 1 do fiscal, 2 do administrativo, e nós continuamos tentando patrocínio. Mas quanto mais próximo do final do ano, mais complicado fica, até porque hoje patrocínio para a gente é um caso mais difícil de se conseguir por conta da austeridade que nós temos em relação aos nossos investimentos. E eu vou colocar uma coisa importante, vai parecer indelicadeza, mas peço desculpas que não é ofensivo, de verdade, já vou me desculpar antes de falar. Mas, em virtude que inclusive é o quinto item da pauta, eu acho que também a gente precisa ser um pouco consciente na escolha dos nomes e quem vai se colocar à disposição de ir, porque nós temos 2 situações. Primeiro que, ainda que sejamos todos servidores de carreira, todos sabem que temos conselheiros indicados, tanto no fiscal quanto no administrativo. Acabou de mudar a administração. A perspectiva é que não mexa nos conselhos, porém é só uma perspectiva, ninguém tem certeza de nada e ninguém ainda se manifestou dizendo nem sim e nem não. Então corre o risco de você deliberar aqui hoje que o Paulo vai, amanhã o prefeito vai e troca ele na indicação. E aí vai fazer o que com esse gasto, com esse congresso, que não é que foi perdido, ele levou um conhecimento para ele, mas em relação ao conselho e ao instituto, não chegou. E a outra questão é o CPA. Infelizmente, o prazo vai estourar e quem tiver certificado vai ficar, quem não estiver certificado vai ser substituído pelo suplente, que é o quinto item da pauta. Então, eu acho que a gente também precisa levar isso em consideração, porque quem não está certificado ainda e que corre o risco de passar, graças a Deus, tomara, torço por todos, mas corre o risco de não passar. E aí não passa no CPA, será desligado do conselho e vai estar com o nome na passagem do congresso, vai perder a passagem ou vai perder o conhecimento. Então, neste momento, e até isso culminou um pouco nesse atraso, nessa decisão, porque o Fábio, por exemplo, se manifestou favorável que ele gostaria de participar, mas ele mesmo colocou, eu sou indicado pela Câmara, não sei se eu permaneço ou não. Como é que a gente vai deliberar para ele ir e troca o conselheiro? Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Infelizmente, esse congresso pegou a gente nesse momento delicado de transição administrativa e de transição dos conselhos. Portanto, também a gente precisa ter essa consciência e esse cuidado, né? Essa responsabilidade, tá bom? Parece delicado da minha parte, mas é só questão de consciência. Peço desculpas de verdade, né? Mas é a realidade das coisas. Certíssimo. Bom, enfim, definiu-se por
Três. Três? Então irão 3 participantes. Quem são os candidatos? Quem Os ainda quer ir critérios. depois de todas essas celebrações? Peraí, os critérios, vai seguir os critérios que você falou, Sandra? Não, que eu falei não. Não. Que nós, Está sugerindo. eu estou Vou colocar em sugerindo. votação. Vocês concordam? Vocês discordam de mim? Ninguém é? Não, mas o que a Sandra acabou de colocar é uma realidade que eu venho, inclusive, falando com o André. Mas, Então, o administrativo então, vai deliberar se vai ou não quem não tem CPA e quem é indicado. Pode ser assim, para Com ficar certeza. democrático? Porque não sou eu que defino, somos nós. Isso. Então, é assim, ó. Quem não tem CPA 10 ainda e quem está indicado pela administração, vai ou não? Não. Edu? Vai ou não? Quem não tem CPA? Não. Não é você, Edu. Entendeu? Os critérios, Não entendi o que você está falando. Quem não tem CPA. Já respondeu todas as perguntas. Sim, Não, sim ou não? Edu? Se você vai, Quem não tem já concordei CPA? com você dessa Não. vez. vai, não vai. Tá. Já respondeu as duas, hein, Du? Não, é. de forma nenhuma. Então, por unanimidade, o Conselho Administrativo deliberou que quem ainda não se certificou com o CPA 10 e quem é indicado pela administração dos Conselhos Fiscal e Administrativo não deve participar deste congresso. Não significa que nos próximos não poderão. Certo? Então, Eu só queria falar uma coisa. Eu, minha opinião, minha sugestão. Eu sei que já sou voto vencido, mas eu acho errado. Eu não tenho interesse de ir, não estou falando isso defendendo a mim, porque a gente já decidiu aqui que quem iria era outra pessoa, mas assim, uma pessoa que está indicada, se ela fez o CPA 10, a chance dela ficar é muito grande. Então, assim, é uma judiação não deixar uma pessoa que já está certificada não ir, porque ela tem conhecimento e se a pessoa também é responsável, amanhã depois ela vai continuar aqui dentro, ela não vai levar esse conhecimento embora, ela vai continuar ajudando o grupo. Então, assim, é só para vocês parar e pensar que isso não está, assim... é a não sua tem uma opinião, direção. porque eu aceito e respeito. Porém, uma judiação é a gente ter um custo com o dinheiro do servidor e o conselheiro ser trocado. Ela tem chances de permanecer, mas não tem a garantia que vai. Se a administração ou a presidência da Câmara já tivesse se manifestado e dizer não vou mexer, eles permanecerão, não tinha nem o que discutir. Então é assim. E outra coisa, só volto a lembrar que este congresso, ele acontece todo ano. Então, se essa administração não mexer, como eu acabei de dizer, apenas neste congresso será assim. Isso não significa que nos próximos todos não poderão participar, como foi nos outros 2. Colocou quem quis ir e foi quem quis. O Fábio não foi, outro indicado também foi. Então, Tá certo, ela tá certa na colocação dela. Sim, eu tô Você falou, Porque não tem tanta gente aí distribuindo certificado de CPA 10. ela tá falando mas tem suplentes que já estão certificados, esperando para saber o que vai acontecer. Sim, Isso é fato. eu não falei isso, eu falei assim, o prefeito, estou falando não de quem fez eleição, estou falando de quem é indicado. Não tem tanta gente aí fora que vai poder assumir. Então, Oriente, mas é uma coisa que veio uma discussão tá no grupo, que a Sandra falou, o Edson também concordou, a gente como eleito mesmo, a gente abriu mão. Isso daí não que... Mas porque eles abriram mesmo. Nossa. Então, mais é para ficar registrado mesmo. Então essa discussão, para mim, está sendo pura... Por o quê? Só para colocar em votação. É uma discussão pertinente. São assim, colocações que têm que ser explicadas. Quem daí que vai, Sandra? Fala pra Vamos mim. decidir agora. Então. Ninguém Daí, sabe. sabendo quem vai, aí já... Ninguém nem sabe. Mas antes que a pessoa se coloque na posição de ir e ser impossibilitada, as coisas precisam ser ditas. Porque não adianta. Se você não põe, a pessoa, eu quero que... Então, mas você não pode. Seria impossibilitada se não tivesse essa discussão. Exatamente. Quem que quer ir depois disso tudo? A Nara, né? Eu manifestei interesse. Eu nem vou mesmo. Eu já nem tinha falado que ia mesmo. E a Sirlene. A Nara e a É que você tinha falado que ia, depois você desistiu, né? O Edson que queria, mas... Então tá bom. Eu só quero deixar uma coisa clara. Como eu dependo também não só do ofício da educação, se a educação vai liberar ou não, eu acho que só é viável comprar a passagem depois, se ela falar se libera ou não. Ou
se vai ter uma segunda pessoa, caso a Secretaria de Educação não libere. Mas precisa Mas aí resolver não só tem. por causa do seu, É, da passagem aí do seu não nome. tem. Vocês já têm decidido no fiscal quem que vai? Diante dessa postura da mudança, eu acho que Porque a gente tinha indicado uma pessoa que... Na verdade, eu deixei aberto para quem quisesse. Eu não tenho interesse. Nem eu. também não. A Nívia também não. A princípio, o Reginaldo também não. O Ademir demonstrou interesse. Ele também eu deixei para eles decidirem. Mas eu retirei, então quem iria, a gente conversou que iria era Ademir. Então por isso que eu Mas já tenho a CPA 10. eu acho que já está deliberado. Então, representando os aposentados, agora ele vai para aquilo. sim. Ainda tem essa, Oswaldo, você foi ótimo. É verdade. Ele está indicado como inativo, mas ele está indo para os ativos. Vocês estão equivocados. Estou indicado pelo executivo e não por inativo. O executivo não importa tem se é essa. ativo ou inativo. Não tem, é verdade. Bom, enfim, a Silene e a Nara vai daqui, certo? E o fiscal, então, não vai... Não vai ninguém. Ótimo, 2. Vai duas meninas no mesmo quarto. Olha que barato. Então quem vai? Então tá deliberado. Quem vai pro Congresso? Vamos andar, porque senão a gente sai do lugar. Quem vai pro Congresso de Belém do Pará é a Nara e a Silene. Ainda que a Silene já tenha participado do outro, ela colocou o interesse e eu falei para ela que caso não tivesse ninguém para ela ir, tá? No retorno, a gente marca uma reunião conjunta, né? Aí as meninas trazem todas as informações, se dividam entre palestras importantes. A gente já pode deixar meio que pré-agendado, porque é novembro. Novembro, depois dezembro tem um monte de coisa, meio que para janeiro, Tá bom. meio previamente, colocar na pauta, a gente apresenta assim, porque já... Você não vai estar de férias não, nada? Quarto, mas a gente vai ter reunião em algum momento. quarto item da pauta: deliberação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de assessoria contábil pelo prazo inicial de 6 meses, conforme solicitação e justificativa do setor de contabilidade do Pauliprev. Então, tem uma carta da empresa que já presta o serviço, endereçada ao diretor-presidente, dizendo que tem interesse no aditamento do contrato. O Evans deu o recebido e tem uma carta do contador do Instituto, direcionado ao diretor-presidente André, justificando o porquê que ele necessita do aditamento do contrato por 6 meses. O Conselho Administrativo recebeu, o fiscal recebeu também? Para nós é só Não, parte de como a gente tá. vai deliberar. Ok. Não, vocês não querem saber por quê? Sim, sabe que Não, porque vocês que fiscalizam as contas, vocês não querem saber por que nós vamos... fiscaliza depois do ato. Tá bom, vocês sabem. Para mim é melhor, menos tempo. Não, não quero. Nenhum. É que assim, Vou citar ó, o Tribunal de Contas primeiro. eu não delibero, né? Exceto se houver empate, não vai ter possibilidade de empate, a não ser que alguém se abstenha. Mas ainda assim eu quero fazer a mesma colocação que eu fiz já para o André, eu vou fazer na gravada, e que eu sei que o André já até levou isso para o Evans. Eu fico preocupada em relação ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público com esse aditamento do contrato, uma vez que se abriu um concurso público no Pauliprev para que nós cessássemos os contratos com terceiros, né? Eu já coloquei essa preocupação para você, André, e eu só quero externar mais uma vez para todo mundo que eu fico bastante preocupada de nós todos termos que responder por isso, porque já tem, o Ministério Público está sempre com olho, orelha e tudo em cima do que a gente faz. Então, aditar um contrato de uma contabilidade onde nós temos um contador que prestou um concurso, que sabia das regras do concurso, que tinha um edital e que ele passou, foi chamado e ele assumiu a vaga, é uma linha muito tênue, né, pra gente. É colocar a gente numa situação bastante complicada
e colocar a presidência do Instituto numa situação bastante complicada. Porque eu também, ao passo que eu fico preocupada, eu fico, não é orgulhosa, mas eu fico contente de ver a humildade que o profissional teve de se expor e dizer, olha, neste momento eu necessito deste auxílio para que eu não coloque em risco a contabilidade do Instituto. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque ainda que ele saiba da responsabilidade dele, ele está sendo ético ao momento que ele diz para a gente, olha, me ajudem porque eu ainda não me sinto seguro, e foi isso que ele colocou na carta dele para justificar, né? Que ele não se sente seguro de fazer algumas coisas ainda. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Porém, eu quero que o André nos fale quais os riscos que estamos correndo antes de eu colocar em deliberação por conta desse ato. Porque eu acho que assim fica mais fácil para todo mundo deliberar seguro, né, do que está fazendo. Por favor. Bom, todos sabem que nós tivemos ao longo dos tempos aí contratos de consultorias e assessorias, sempre balizadas nas necessidades do Instituto, algumas cumpridas, outras não, e a partir do momento em que você tem um corpo administrativo, naturalmente você vai minimizando até eliminar esses contratos de assessoria e consultoria. Nós já fizemos isso com todas as outras e mantivemos com justificativa até agora apenas a consultoria externa de investimentos, que foi debatida pelo Instituto e pelo Conselho, sempre com uma justificativa prévia apresentada pelos conselheiros, pela diretoria executiva e pelo Comitê de Investimentos. No caso da contabilidade pública, o que acontece? Nós temos anualmente as mudanças dentro do que a gente chama da ODESP, que é a prestação das informações para o Tribunal de Contas em relação à nossa parte contábil. O Evans, naturalmente o nosso contador, ele pegou uma fase de transição, pois ele assume em fevereiro, enquanto toda a parte orçamentária anterior tinha sido feita pelo contador antigo, que era o Guilherme, que ficou pouco tempo e saiu. Nesse aspecto, nós criamos a justificativa, e se você comparar, inclusive, alguns pontuamentos que ele fez, né, na justificativa dele com o que está no concurso, vocês vão ver que tem coisa que foi solicitada no concurso que não está contemplado aí, até por mudança de perspectiva dentro do próprio Tribunal de Contas. Então nós entendemos que é plausível, defensável, dificilmente nós teríamos um apontamento, né, que repercutisse em alguma penalização, porque a nossa preocupação, mais do que o apontamento, é a penalização, é a responsabilização. Porque o apontamento, quando ele vem te pedindo justificativa. A partir da sua justificativa, o Tribunal de Contas aceita ou não. Então, nesse aspecto, nós ponderamos, consultamos, né, porque a gente faz algumas diligências junto ao Tribunal de Contas, junto a outras cidades, inclusive a outros RPPS, que mantêm assessoria contábil paralelamente a seu próprio departamento, cada um administra de um jeito. A nossa intenção é, atendendo a uma premissa, porque nós ficamos no seguinte dilema, isso é uma coisa que nós temos discutido contabilmente lá já há algum tempo. A gente fica sem a assessoria e corre-se os riscos de não cumprir com aquilo que o Tribunal de Contas nos exige e podemos ser apontados, ou a gente garante assessoria, mesmo que por um período mais curto, e corre o risco de apenas esse apontamento justificável pela própria justificativa e por essa transitoriedade entre o Departamento de Contabilidade. Então nós entendemos que o menor dos riscos é esse, porque está plenamente justificável, é permissível perante a lei e nós não, em princípio, queremos o aditamento por 180 dias. O prazo é por 6 meses, que é o tempo suficiente para que toda essa etapa, né, de orçamento e implementação de mudanças em início de ano, que acontece todos os anos, estaria abarcado nesse período. Então a fase em que o Evans não conseguiu absorver da parte de contabilidade pública no final do orçamento passado, ele terá contemplado no orçamento deste ano. Já tinha acontecido essa etapa. Porque ele entrou em fevereiro de 2019. Verdade. Era o Guilherme, né? Era o Guilherme. Verdade. Então tá bom, obrigada pela explanação. Posso colocar em deliberação? Então coloco em votação, se prorroga, se faz o aditamento por 6 meses ou não. Pode começar por você de novo? Sim.
Concordo pela justificativa do contador e do André também. Eu também, pelo mesmo que ele já justificou agora. Nara? Tá. Eu acho assim, a gente lendo a justificativa e a maneira que você colocou, ela é muito mais clara. Para uma questão de segurança em relação ao tribunal, eu faria, tipo, se for possível, dar uma melhorada na maneira que foi escrita a justificativa, agora agregando isso que você colocou desse período, dessa transição, que eu acho que fica muito mais claro e não parece que meramente é um problema do profissional. E diante disso também queria questionar, como vai ser feito essa prorrogação? Vai ter uma questão muito mais específica, voltada mais assim, para esse treinamento, ou não tem a necessidade de ter algo específico no edital? O contrato da assessoria contábil, ele é determinado de acordo com a necessidade do serviço. Então, naturalmente, o assessor, aquela pessoa contratada para isso, tem que dar o treinamento e o acompanhamento naquilo que a contabilidade nossa exige. Então, é natural que ele receba o treinamento especificamente para os casos em que ele tenha dúvidas, para que ele se prepare, que a gente não tenha essa nova necessidade nos próximos anos. Tá, mas eu só queria saber se vai sair vinculado no própria prestação de serviço. Se vai Na ser verdade, o contrato já sai de assessoria contábil em contabilidade pública. E ele é, de certa forma, aberto, porque todos os anos o Tribunal de Contas muda, né, algumas coisas dentro da contabilidade pública, alguns relatórios. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos uns 90 dias que nós temos recebendo, cada um em uma fase da UDESP, que eles chamam de fases, fase 1, fase 2, fase 3, né? Alguns tipos de relatórios ou de questionários que eles nos encaminham em caráter experimental. Isso significa que eles estão fazendo um questionário agora em caráter provisório, em que alguns respondem, outros institutos não, nós respondemos todos, para que no próximo exercício eles implementem isso de forma definitiva, de acordo com as informações recebidas. Então isso faz parte dessa abertura que você mantém nos contratos de assessoria, como era, por exemplo, os contratos de consultoria jurídica no passado. Eu perguntei isso mais assim para estar casando com a justificativa e casar de maneira que vai sair a elaboração com esse foco mesmo, né? Para ter conta nesse prazo de 6 meses que isso seja realizado e a gente passa a não mais precisar dessa assessoria. Nada, até porque eu acompanho a questão da UDESP. Eles fazem modificações e não comunicam as cidades, comunicam as empresas, que dão assessoria. Quer dizer, eles mesmos vão contra uma coisa que eles, entre aspas, notificam. Então vai ter que notificar. Uma justificativa, né? Enviar para o... Né, devagarzinho, é que a necessidade vem do Tribunal de Contas mesmo. A gente hoje faz o acompanhamento ativo dessas situações, porque não é difícil que a gente receba uma notificação por descumprimento de algo que nós não fomos informados. Isso acontece em município, Câmara e Polipref também. Gente, então diante disso eu estava com muito receio, mas diante disso acho que eu voto positivamente nesse prazo de 180 dias. Ok, Nara, obrigada. E tu? Eu queria só parabenizar você, Sandra, por ter feito esse questionamento ao André e ter colocado isso em reunião, esse questionamento e respondido justamente nesse sentido. E sou favorável ao aditamento. Obrigada. Paulo? Eu acho que o argumento que o André acrescentou aí deu maior segurança. Clareou, né? Tranquilo, Edson? Também, com certeza. Eric? Então, por unanimidade, o Conselho aprova o aditamento do contrato, tá? Da contabilidade. 5º item da pauta. Informações sobre o prazo final da certificação do CPA 10. Vou colocar aqui aos conselheiros de acordo com a Lei 69. Desculpem. Fica agora. Desculpem. É que na hora de redigir os títulos, às vezes falta palavras. Desculpa aí. Mas daí ela coloca em área. As informações, como todo mundo, né? Como todo mundo sabe, porque eu me lembro bem de uma reunião com a comissão eleitoral e com todos os candidatos dos 2 conselhos lá no Poliprev, e o Reginaldo está aqui para
para afirmar isso, foi deixado muito claro para todos os candidatos lá à época que a Lei 69 traz um artigo dando a obrigatoriedade que todos os conselheiros sejam certificados no CPA 10. E esse prazo é de 6 meses, né? 180 dias, 6 meses, como melhor preferirem. E, para lembrar, aconteceu no dia 26 de abril a primeira portaria, e no dia 29 houve a reunião de posse. Ainda que, né, tenha tido uma portaria, a reunião já estava agendada para o dia 29, então efetivamente os conselheiros tomaram posse no dia 29 de abril. Então, 6 meses depois, 29 de outubro, está findando o prazo para que todos nós estejamos certificados com o CPA 10 em mãos. E só lembrando que os suplentes também precisam estar certificados para assumir. Os que não estiverem certificados, vai chamar o próximo, porque tem uma lista de suplentes, né? Então, infelizmente, mais uma vez, talvez seja necessário mexer na composição dos conselhos. Quizá seja a última vez. Porque quando o negócio está engrenando, mexe as cartas novamente, né? É triste. Então, eu queria saber se alguém tem alguma coisa para falar, alguma dúvida, quer fazer alguma colocação. Eu vou só por questão de ordem, então, se todo mundo quiser falar. Pode, Du? Eu quero saber como vai ser feita essa cobrança, quem vai fazer, se é o conselho, se é a Polipred que vai fazer isso. A gente vai ter que organizar isso agora. Na verdade, esse é o cumprimento da lei. Isso está na lei 69. Findado o prazo, que é o dia 29 de outubro, nós vamos oficiar a municipalidade em relação aos conselheiros eleitos, né, e aos inativos, desculpa, os indicados que eventualmente não tiverem sido certificados, para que a administração providencie o decreto de nomeação, como nós fizemos quando da eleição. Já com os nomes Já com os nomes indicados. Não, Os certificados. Então, certificados. São 2 etapas. Os suplentes que tiverem a certificação já, eu acho que já deveriam até levar esse documento lá para a gente já fazer esse levantamento. Justamente isso. Dá para consultar também. É isso que se vai ficar a cargo da diretoria, o conselho vai ter que fazer isso. Se for a diretoria, vai ter que fazer tudo isso. Essa cobrança antes, se houver alguém que não tem ainda, para substituição, quantos vão ter lá, para fazer as coisas. Na verdade, a gente já tinha passado uma informação, mas a gente já encaminha meio novamente, porque a maior parte dos suplentes já apresentaram, aqueles que estão certificados já apresentaram no Instituto. os certificados lá no Instituto. É que cada um faz isso individualmente, leva no Instituto e a gente coloca na ficha. André, só para resguardar, acho que o Instituto, eu faria um ofício para cada conselheiro, tanto os titulares quanto os suplentes, entre com todos considerando lei tal, considerando decreto tal, considerando para 180 dias tal, se faz necessário, precisa dessa formalidade, acho que se faz necessário. Mesmo para quem já apresentou, para a pessoa ficar atenta. E colocando o prazo do dia, até o dia 29, né? Colocando o prazo do dia 29. Eu faria um ofício para 9 dias aí. Seria legal, sim, também para todos, que daí já dá para fazer o levantamento das próximas datas, que as pessoas também vão ter que apresentar. Né? Já faz um trabalho só. Poderiam ser apresentados antes, né? Não, já entendi o que ela está pensando. Não, então, eu não entendi, eu tô perguntando. Não, eu achei que, vamos supor, que alguns não tinham apresentado, mas então já apresentou isso, André? Quem já tem? Quem está certificado, naturalmente, já apresentou. A gente pode oficiar a todos, com sugestão da lei, não tem problema nenhum, mas são datas que a gente já tem tratado já há bastante tempo, nos conselhos, nos grupos, e que acho que todo mundo sabia que tinha que certificar em 180 dias. Não tem problema, a gente oficializa isso. Agora, os novos prazos, a gente só poderia pensar em novos prazos, eventualmente para alguém que fosse indicado posteriormente, mas essa é uma decisão que não nos cabe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No caso dos eleitos, não sei se
como eu não estou com essa informação, por exemplo, você vai ter a suplente de quem sai do Conselho Administrativo, você vai ter a suplente do Conselho Fiscal. No caso do eleito, não havendo, não entregou no dia 29 de outubro, não entregou, tem o suplente, tem, nem o outro suplente tem, no caso acho que só tem um do inativo, só tem mais um suplente, não tem outro. Não havendo, não preenchendo a vaga, não entregando, automaticamente vai ter que chamar outra eleição. Isso porque nós temos provas todos Certo? os dias, né? É isso, CPA não é? 10. Pode ser no último Segunda, dia. quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Então, praticamente quase todos os dias. Pode Não, ser no isso último eu não dia sei. que presta a prova. Não, Essa questão do último dia, vamos ser, pessoa no dia 29, saiu lá, ele vai saber que ele foi certificado, a data do certificado é do 29. A data sai na data que você Agora, aprovou. Respondendo a Nara, se fica válido, essa fica. situação que a Nara mencionou não está prevista em lei. Aí ela vai fazer uma Então, consulta a lei jurídica. 69 não abarca isso, nem a 18, que é alterada pela 69. Então, naturalmente, a gente precisaria sentar para discutir, mas o caminho natural, jurídico, seria o quê? Eleição suplementar. Tá. Ó, em questão, o André falou a questão de prazo para indicado, eu discordo. Eu acho que eu tenho a mesmo pensamento da Todo Ligiane. mundo sabe. O prefeito quer trocar os indicados, ele vai ter que ter o CPA 10 na mão. Se não tiver, senão não vai. são Não, servidores lógico. todos iguais. É? Ele não vem aqui querer indicar nego que não tem certificação CPA 10, que eu já vou explicar o que é, Paulo, já não esqueci. Paulo pediu para eu explicar o que é o CPA 10. Para quem não sabe, o CPA 10 é uma certificação que a gente faz pela Ambima. A Ambima emite esse certificado, é uma prova que nós temos que fazer, que quase mata a gente do coração, que abarca vários conhecimentos sobre investimentos, conceitos básicos de economia, sobre previdência, sobre PGBL, VGBL, tudo que regra um instituto está dentro dessa certificação da Ambima. E ele vale por 3 anos e as provas são feitas de segunda, quarta e sexta. Você tem que fazer a inscrição, daí depois paga, são pagas, viu? Não é barato, cada um paga a sua, o instituto não pagou a prova de ninguém, cada um pagou a sua. E aí você pode se você reprovar na prova, você pode fazer novamente. Se não me engano, você pode fazer 3 vezes, né? De novo. Não, pode fazer mais. Pode fazer mais? Então abriram, antes era só 3. E aí você tem um prazo de 15 dias para poder fazer a inscrição novamente, pagar, marcar a prova e etc. Então, é isso. Tá bom? Tá certo? Tá bom. Posso falar? Tá, o que eu quero dizer é o seguinte. Se abrir o precedente para entrar uma pessoa sem CPA 10 e ter 6 meses para fazer, eu acho que tem que abrir o precedente para o suplente que não conseguiu tirar o seu... Não é o meu caso, tá? Mas o suplente... Sabe por quê? Porque é a mesma situação. Porque quem teve 6 meses para tirar. Todo mundo teve 180 dias. Teve 180 dias. Todo mundo teve. Todos teve. Inclusive o suplente não suplente. Não, tá certo. Então tá. Então tem que ser para todos. Então não dá para pôr indicado sem CPA 10. Mas não vai pôr. Mas não mesmo. Não vai pôr. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Porque aí tem que pegar, então pega na lista de quem tem CPA 10 e entregou lá, entendeu? Exatamente. Também não é, no caso do eleito, também não é, essa prática também não seria justa, no sentido se é inativo ou não é inativo, porque o suplente é do inativo ou do ativo. Ou fiscal ou administrativo. Então você também não pode... Trocar não pode. Trocar, não pode trocar. Não, a sua suplente é sua suplente, né? Se daquela lista lá ninguém tiver, é isso que o André falou, nós vamos ter que consultar e talvez vai ter que abrir a eleição suplementar. E aí leva um tempo para a gente poder organizar, fazer E até lá nós vamos ficar com um membro a menos no conselho. E acho que a gente só consegue fazer isso lá para quê? Janeiro, fevereiro, se tiver que fazer eleição Isso, e suplementar. assim será. Não tem, né? Não tem nem Mas não vai acontecer isso aqui. Não sei. Aí eu vou aproveitar, gente, porque todo mundo que fez a certificação passou, viu? Parabéns, Márcia. Oficialmente, parabéns, viu? A Márcia tá certificada, gente. Ela passou. Parabéns também. Calma, eu chego lá. Ademir, parabéns, viu? Parabéns mesmo, muito bem. Espero na próxima reunião. Tomara, Deus te ajude. Tô na torcida. Alguém mais tem dúvida sobre a certificação do CPA 10?
Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tá Não, claro? Só que depois eu queria ver a data das entregas dos certificados. Tá bom? Mas assim, ó. Eu não entendi. Suplente, ela vai fazer o ofício, eu quero ver a data da entrega. É dia 29, até o dia 29, o suplente tem que entregar. Aí eu queria ver a data do protocolo de entrega. O suplente pode entregar até o Não, dia. Nara, peraí. Uma coisa, outra coisa. Certificação dele. Ela vai ser chamada para assumir. Como que você quer que ela entregue antes dela ser chamada? 180 A certificação dias. dela é que tem que estar até dia 29. Isso, Não mas a entrega. a entrega Uma também. coisa é uma coisa. Não, Nara. Eu acabei de Mas eu sou suplente, vou Calma entregar lá. por quê? Não, eu não aceito, discordo. Sandra. Eu não aceito. Peraí, 180 dias não é para todos aqui? Aí você dá mais 20 dias para a pessoa levar o certificado? Não, Nara, você não tá entendendo. Tô sim. Não tá. Tô sim. Não tá entendendo. Olha lá, tá todo mundo entendendo uma coisa, você tá entendendo outra. A data, ela tem que estar. Na A data da pessoa tem que estar certificada. Tem que, não, a entrega pode, mas a data da certificação só pode Dia 29. O que eu falei? Você falou a data do ofício. Falou que é para encerrar a reunião. Isso. Nara, eu acho que todo mundo falou isso. Desculpa, é que acho que depois tem que apresentar para ficar claro. Ela pode entregar. Não, ela só vai valer até dia 29 a certificação, Marcas Nara. Gente, então, às 20 horas. 20 horas. Ô, Sandra, é só depois para falar que a gente não é chata. Pega lá 31 de outubro e fala que não pode, a gente vai Às 20 horas, então, está encerrada a reunião do Conselho Administrativo e Fiscal. Obrigada a todos. Ah, você estava falando? O que nós falamos?